certo? E logo em seguida teremos a mostra participativa de dança. É uma loucura, gente. Essa programação está uma loucura porque os palestrantes são de vários lugares e são vários fusos horários diferentes, e aí tá uma loucura, gente. Então, nós, como coordenação, e os próprios palestrantes precisam ficar super atentos, inclusive mandando mensagem: olha, a diferença de horário é tal, para poder a gente se organizar e estar presente aqui, todos nós juntos. Eu falo de Belém, região metropolitana de Belém. A palestrante de hoje, convidada, é uma amiga minha, Regina Maciel, professora da Associação de Dança do Estado do Acre, Rio Branco, historiadora, uma professora que já esteve conosco na Conexão Cultural Brasil-Honduras, e hoje está conosco, irá ministrar a palestra As Influências Indígenas nas Danças Populares. Ela que pesquisa sobre a ancestralidade indígena, e ela traz isso no seu próprio corpo, e ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela e contar um pouquinho para a gente sobre o que move ela e quais são essas influências que nós recebemos dos nossos ancestrais. Muito obrigado, professora Regina, por ter aceito participar dessa programação louca e gigantesca, essa imensidão que é falar sobre a cultura popular. Eu deixo agora a palavra com a senhora. Qualquer coisa, estou por aqui, viu, gente? E daqui a pouco, a Danusa Santos, que é a secretária do evento, faz parte da coordenação de secretariado do evento, irá passar a lista de presença de todos vocês. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde, porque aqui o sol ainda está super quente. Então, boa noite para quem é de boa noite. Mas aqui, minha gente, eu estou vendo o sol aqui na minha frente. Eu moro, para quem não sabe, eu sou Regina Maciel e eu moro aqui no Acre. Sou do Acre, nasci no Acre, nesse lugar que é uma fronteira, né, com Bolívia, Peru. A gente está sempre nas fronteiras, né, sempre passeando nas fronteiras. E é um lugar onde eu vejo o Brasil, né? Aonde eu vejo toda a América Latina, eu costumo dizer, né? E essa ponte, agora, né? O que os colombianos chamam de caminho da Anaconda, eu moro mesmo no caminho da Anaconda, né? E agora, com esse festival Mapinguari, então eu vou começar a dizer que eu moro também no caminho do Mapinguari, porque o Mapinguari aqui é um mito, né? É uma história verídica para a gente, né? Não é só um mito, sabe? Ele é uma história realmente, ele existe para a gente. Então, que pena, né, que com a invasão das mídias e tudo mais, as pessoas esquecem essas. Então, eu queria realmente parabenizar o Igor pela ideia, né? Há alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, eu tive uma ideia de fazer um festival com esse nome, mas aí eu não botei para frente, né? Então, ficou só na ideia e ele botou para frente. Que legal, que bom. É isso. Porque as ideias, né? Não é para ficar só no campo das ideias, é para a gente praticar, é para a gente colocar realmente em prática. Então, gente, eu não tenho uma relação muito boa com o Google Meet, tá? De vez em quando ele pode cair. E eu posso voltar ou não. Então, eu vou correr aqui, tá? Então, eu sou Regina, sou atriz, sou bailarina, pesquisadora das culturas amazônicas, né? Vocês estão me escutando bem? Só para retirar a dúvida. Sim, tá professora. bem, né? Tudo Muito certo. bem. Ah, sim. Eu não sei que história é essa que tu tá me chamando de senhora. Senhora! Obrigada, gente, pelo retorno.
E obrigado pelo respeito, Igor, eu entendo isso. Então, gente, a minha pesquisa, ela parte de vários... Beijo para ti também. De vários aspectos da cultura indígena, né? Primeiro, vou falar um pouquinho de mim, sou formada em História, sou dramaturgista, eu trabalho com cultura indígena já há mais de 20 anos, eu convivo com a cultura indígena desde a minha infância, mas pesquisar mesmo é de 20 anos para cá, porque até então eu não entendia que todo aquela experiência que eu tive na infância com eles, né, com os canaranas, eu ia trazer para mim, entendeu? Nesse momento. Eu não sabia, né? Então, eu estou realmente buscando isso ainda, mas é um processo longo, a gente não aprende tudo de um dia para o outro, né? O tempo inteiro nós estamos aprendendo, o tempo inteiro. Então, uma das primeiras coisas que eu fui buscar de verdade foi vivenciar a cultura indígena. Foi viver de verdade, estar dentro de uma aldeia, né? Mas diante de toda essa pesquisa, eu comecei a perceber que as pessoas, a grande maioria, não entende nem o conceito de cultura. Quanto mais entender até que ponto as culturas indígenas influenciam no nosso dia a dia. Porque você pode dizer assim, não, Regina, eu tive isso na escola, a minha professora falou sobre isso, né? Eu lembro perfeitamente, né? E ela falava que toda a nossa cultura tem influência na cultura indígena. Sim, ok. Uhum, tá. Até aí, tudo bem. Mas aprofundar isso, reconhecer isso, tá? Sentir na pele. Como é que a gente faz? Né? Quando você vê uma dança, um carimbó, como é que você reconhece o passo do índio ali? Do indígena, do povo originário? Vamos parar de dizer índio, né? Como é que você reconhece? Mas a grande maioria das pessoas não sabe fazer isso. Porque a grande maioria não sabe a história daquela dança. Não sabe, sabe as origens daquela dança, né? Quanto que é cultura. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, nós somos um povo sem cultura. Nós temos cultura até demais, né? E esse termo cultura, ele só foi começar a ser utilizado lá pelo século XVIII, né? Que começou a se conceituar, porque até então, né? Cultura é uma criação do ser humano. A partir do momento que o ser humano ele é humanizado, né? Que surge esse conceito de cultura. Já dizia Darcy Ribeiro. Né? Gente, eu preparei um slide maravilhoso com várias imagens, mas o Igor disse que não vou poder transferir para vocês, mostrar para vocês. Enfim. Então, eu vou falando. Pode, né? professora, depois a senhora me envia e eu encaminho para o e-mail deles. Pode Tá ser. ótimo. Beleza. Porque realmente tá lindo, gente. Oh, meu Deus. Uma obra de arte, passei o dia inteiro fazendo isso. Sabe, professora que se concentra o dia inteiro só para fazer aquilo, sou eu. Eu sou desse jeito. Então, gente, ampliar esse olhar para o conceito de cultura, né, é muito importante para a gente, porque cultura não é só as festas populares, não é só os saberes, não é só partilhar entre os grupos sociais, não é só música, não é só dança, né? É todo um conjunto, é uma compreensão que permite avaliar qualquer povo segundo os seus próprios padrões culturais. É por isso que eu gosto do conceito antropológico, né? Quando ele traz, o conceito antropológico é muito mais amplo, né? Ele diz para você olhar para o outro, se tirar a vestimenta, né? Os seus preconceitos, entendeu? Olha, sem preconceito. Uma vez alguém disse assim, os bolivianos são as mulheres bolivianas puxa a saia e faz xixi na rua.
Mas a pessoa falou de forma muito pejorativa. Aí eu fui e disse assim, mas isso é cultural. É da cultura dela. Ela tem essa liberdade de usar aquele saião, entendeu? E não ficar se prendendo, né? Fazendo... Ai, porque faz um mal danado, né, gente? Prender essas coisas, né? É muito orgânico isso. Então, essas coisas também fazem parte da cultura. E aí, quando a pessoa olhou para aquilo, viu de forma preconceituosa, nojenta, sabe? E não é assim, né? A gente precisa realmente tirar esse véu dos nossos olhos, tá? E a cultura popular, né, nasce espontaneamente, né, a partir do povo. Nasce a partir das manifestações que refletem a identidade cultural e os valores dessas comunidades, e principalmente de suas ancestralidades. Ah, tá. A palavra ancestralidade é muito nova. Pouquíssimo usado. Agora começou. Tem uma moda aí agora, né? Eu espero realmente que as pessoas comecem a utilizar de forma e buscar esse entendimento. O que é ancestralidade, né? Eu tenho um curso chamado Ancestralidade Amazônica, já é o segundo, né? Eu ministro sempre online, online ou presencial. Esse último foi online e presencial, né? Eu trabalho com 4 etnias, já aumentando agora para um pouquinho mais a quantidade de etnia que eu estou trabalhando. E depois, gente, a gente vem com, olha o português, né? A cultura do corpo. Envolve todo o comportamento físico, né, que é estudado pelo ser humano, né, que se manifesta de diversas formas. E aí, o Roberto Gambini, que é um professor maravilhoso, que eu amo, amo, amo de paixão, né, ele vem e ele diz o seguinte, ele diz, deixa eu passar aqui, Roberto Gambini, ele é sociólogo, tá? Psicanalista, ele é junguiano, estudante, né, do Jung. Ele diz que, a partir de suas análises nas cartas dos jesuítas para Inácio de Loyola, que mostra muito bem a imagem que esses homens religiosos tinham dos povos originários do Brasil e de suas tradições. A partir daí, ele trabalha em cima do conceito de projeção do Freud e o conceito de sombra do Jung, e faz uma análise a partir daí, né, ele se debruça para ampliar a visão dessa influência cultural no Brasil, mais precisamente do norte da Amazônia, é para onde eu trago, tá? Para Gambini, houve uma projeção da sombra do cristianismo sobre os povos originários. Então, ele aprofunda isso e, a partir daí, podemos entender o projeto, né? Ou projetar-se, né? Então, a cultura portuguesa se lança à frente, mas a cultura indígena também é lançada à frente, logo que os portugueses chegam aqui, né? No início dessa invasão. Porém, logo é analisada como transgressora, diabólica, pelos brancos todos que estavam aqui. Por quê? Porque então, né, século XVI, tudo estava vindo à luz, o ego exacerbado, né, a criação do Renascimento. Então, os jesuítas viam tudo aquilo que eles não viam neles, que reprimiam neles, né, aqueles corpos nus que dançam freneticamente ao redor de uma fogueira, que coloca uma máscara, sabe? E que gira, que gira, que gira. Isso sabe? Na nossa visão, para quem não tem esse problema, né, de preconceitos, assim, com isso, é lindo. Eu também acho lindo. Eu faço isso, inclusive, no meu espetáculo. Mas esses homens que chegaram aqui, eles foram reprimidos, né? Era um momento a Inquisição ainda reinava, gente. A Inquisição foi um negócio difícil, sabe? E até hoje,
essas coisas ainda acontecem. Essa forma de pensar ainda acontece, né? Então, eles chegam aqui e eles querem transformar aqueles indígenas todos à sua imagem. Né? Transformá-los, né? Vou dizer, ó, é isso que você faz, isso que você dança, não é dança. Não é dança. Isso não é... Esses corpos todos não têm alma, né? Então, a primeira coisa que eles diziam era isso. Então, eles viam os indígenas nus, imaginavam orgias, lascívias, e como se os indígenas não pudessem conceber divindade, né? Eram preguiçosos. É isso que a gente sempre ouve até hoje. Isso não é verdade. Tudo o que já sabemos. Então, desde o início, os povos originários e toda a sua cultura era vista a partir de uma sombra do cristianismo. Tudo isso ajuda a deturpar toda a nossa ancestralidade, a negar a nossa ancestralidade. Ah, o meu parente português. Ah, o meu parente é alemão, o meu bisavô era alemão, o meu tataravô era português. Realmente, o meu tataravô era português, mas a minha tataravó era negra. O meu bisavô, por parte de mãe, é indígena. Eu tenho orgulho disso. Então, lembrando que esses homens também eram reprimidos pela Inquisição, voltando um pouquinho. Então, desde o início, a nossa cultura é destruída. Desde o início, já se tinha um etnocídio. Já nascia aí o etnocídio, porque essa palavra é super nova, né? Ali, já se projetando, impondo uma cultura do branco que se perdura até hoje. A gente vai começar a visualizar. Criando um complexo de inferioridade no brasileiro, tá? Isso também acontece. Os brasileiros também se sentiam. Tanto que eles queriam copiar a Europa o tempo inteiro. Queriam copiar a França, queriam copiar, né, agora os americanos, né? Querem copiar os americanos. Enfim, nossos valores são desrespeitados há 500 anos, gente. Nossa alma é híbrida, porque para mim, né, o futuro está nos povos originários. É voltar para a ancestralidade. Nossa mãe é indígena. Tenha isso em seus corações, com orgulho. Darcy Ribeiro já dizia isso, Gambini fala isso, vários autores, vários professores, né, falam isso. A alma me ajuda a me tornar e orientar o ser que eu quero ser. É o que norteia os nossos mestres da cultura popular, é a alma. Então, estudem. Quem quiser saber um pouco mais sobre a alma brasileira, estudar Darcy Ribeiro e Roberto Gambini, tá? Procurem. Eu vou colocar no slide os referenciais teóricos todos, porque eu não tive tempo de colocar realmente. Eu estou citando aqui, mas os referenciais e os endereços e tal, eu não consegui colocar. Então, o Gambini vai dizer que a nossa alma está na pedra, né? As danças. Eu coloco aqui imagem de desenhos rupestres de homens de 30 mil anos atrás, dançando ao redor da fogueira, no Brasil, tá? Esses desenhos são todos brasileiros, né? Das cavernas brasileiras. E aqui tem um corpo tomado de vida. Existe um transbordamento de vida, liberdade, transcendência, pertencimento. Ali o sobrenatural é natural. O corpo ancestral é em celebração. Né? É um corpo de afeto. A imaginação é a fonte que gera o mito, gente. É a partir daí que os mitos são gerados. Olha aí. A imaginação mora no reino da alma, onde moram os sonhos e as fantasias. Então, a partir daí, o homem começa a criar seus mitos. Então, isso é muito importante para a criação da nossa cultura. O que os portugueses não sabiam é que nós já tínhamos alma.
que aqueles homens nus, né, aos olhos deles, estavam cheios de afeto, estavam cheios de conhecimento, eram verdadeiras bibliotecas, e são até hoje, né, bibliotecas vivas, que estão aí, alguns morrendo com esse Covid, né? Muitas aldeias sendo invadidas, ainda nós vivemos nesse momento com aldeias, com mulheres e homens querendo viver sua vida ali da forma mais natural possível, e que muitos homens brancos ainda invadem esses lugares, levando a Bíblia em troca para que tudo isso... Porque quando você faz uma troca, né? Te dou a Bíblia, tu me dá do conhecimento. Te dou a Bíblia e tu para de fazer tua dança. Eu te dou a Bíblia e tu para de tomar o teu rapé, tu para de tomar a tua caissuma, tu para de tomar o teu nixipai, a tua ayahuasca, né? Nixipai e ayahuasca, tá, gente? É o chá do Santo Daime. O Santo Daime é outra coisa, mas é o mesmo chá, com algumas diferenças. Então, você toma isso e você vai ser igual a mim. Só que o que a gente tem que entender é que não é assim que a gente quer. Nós não queremos isso. Os povos indígenas não querem isso. Isso eu posso garantir para vocês. Alguns, sim, já estão bem, né, de certa forma, colonizados e pensando dessa forma, né, a capitalização, né? Quando o capital chega, é difícil realmente mudar esse pensamento, tá? Então, o nosso pesquisador, Josué Berezin, ele, repensando as narrativas coloniais na dança, ele fala, né, as danças que se diferem do padrão da dança cênica ocidental se tornaram parte de uma cultura à margem, tá? Chamada por alguns de primitiva. Quer dizer, as danças indígenas sempre foram, para muita gente, primitiva ou exótica. E sempre menosprezando, né? Ou sempre colocando como subordinados, né? Pelo paradigma da epistemologia colonial ocidental. Tá. Aí eu chamo isso um pouco de folclorizar, né? Folclorizar as danças. A gente diz, dança folclórica, mas o que é realmente dança folclórica? Onde que nasce a dança folclórica? Por que a gente tem que vestir as nossas danças de folclore sempre? Porque realmente tem o folclore, né? Mas nem tudo é folclore, gente. E quem disse que as danças indígenas é folclore? Sinceramente, acho isso uma deturpação, né? O ser humano, desde que entendeu o conceito de cultura, tem a mania de folclorizar todas as culturas tradicionais que eles possam, né? E folclorizar é reduzir, é deixar menor para algumas pessoas. É transformar, é como se fosse um fake. Folclorizar é como se fosse um fake, né? É como se dissesse que aquilo não é real. Mas é real. As culturas populares, as danças indígenas, as danças populares, são todas reais. Elas nascem da alma dos mestres. Elas nascem das almas dos xamãs, dos pajés, dos tchanás. Então, as pessoas dizem assim, menino, isso tudo é folclore, né? Não é assim que as pessoas falam? E assim, muitas pessoas se colocam, né? E, por exemplo, boi bumbá, bumba meu boi, que é diferente, né? Cateretê, o Guarupi. As pessoas dizem que são danças folclóricas. Não é dança folclórica, gente. Agora, eu não posso dizer assim, você é um especialista em danças folclóricas. Eu não. Eu danço marujada, eu danço mariri indígena, são muitos mariris. Eu danço contemporâneo, eu danço cúmbia, estou estudando muito cúmbia, né?
mas não sou especialista eu não saberia te dizer. Assim. O que eu sei te dizer é que existe uma folclorização e que ela, de certa forma, não é positiva. Pode ser positiva, em alguns aspectos, tá? Quando ela serve para resistir. Né? Quando ela faz parte, por exemplo, eu quero que essa cultura, né, resista a tudo isso que está aqui, a toda capitalização, a toda o mercantilismo que ainda existe, a toda né, o homem da mercadoria, que nem dizia Davi Copenau. Eu quero resistir a tudo isso. Então, eu vou dizer que isso aqui é folclore. Né? Pode ser. Bom, eu vou deixar vocês pensando aí, tá? Sobre isso. Então, sobre não folclorizar o popular, né? E olha só, tem alguns apontamentos que eu faço aqui, do Torquato Neto, né? Ele faz uma análise do único registro, né, em áudio de 1968 do piauiense Torquato Neto, o qual aponta um diálogo com contexto experimental da Tropicália. Um outro ponto de vista para repensar a criação e estudos ligados às culturas ditas populares, uma vez que tais manifestações são quase sempre circunscritas exclusivamente ao campo folclórico. Partindo da relação entre local e global, e do conceito de antropologia como um mecanismo de preposição de uma arte brasileira que incorporaria tanto os mitos estrangeiros quanto os nacionais. Isso acontece na nossa cultura. Discute-se o projeto poético de, como diz Torquato, não folclorização do popular. Sim, interessante. É bom ler Torquato. Então, a folclorização das danças populares tradicionais de matrizes indígenas é também do povo negro e também do povo negro. Merece um olhar mais nítido, mais atenção. Até que ponto isso é interessante? Né? Até que ponto nós, pesquisadores, fazedores de cultura, vamos permitir ser folclorizados? Por que pergunto isso? Porque, ao meu ver, nossa cultura popular nasce da alma brasileira, nasce da mãe ancestral. Não temos mais o que negar, né, nossas origens. Não podemos mais negar a nossa ancestralidade. E um dos pontos negativos, né, da folclorização, entre outros aspectos, é a influência da cultura do povo originário em nossas danças populares. Quer dizer, eu li aqui, gente, de forma que esse trecho aqui eu discordo. Eu discordo porque eu acho que não tem negatividade aí, tá? O que tem de negatividade é folclorizar as culturas populares e as culturas indígenas, né? Isso é que é ruim. As danças de matriz indígenas são marcadas geralmente com o pé direito e em um movimento binário. Porém, na minha experiência, diz que tem muita singularidade com outras danças e que a dança indígena é a mais diversa é inimaginável a diversidade de danças indígenas que ainda existem. Para vocês terem uma ideia, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu recebi um vídeo que tinha um mariri de 7 fileiras. Então, 7 fileiras. 7 pessoas, 7 pessoas, 7 pessoas, 7 fileiras, né? As pessoas dizem assim, andar em fila andina, né? Os nossos indígenas já andavam em fileira pela floresta a sua vida inteira. Então, para nós brasileiros, a gente está sempre adaptando, né? A fila andina. Desse mariri de 7 fileiras, ele simplesmente desapareceu. Talvez essa etnia nem faça mais. Ou faça em algum momento muito especial. E eu ainda estou em busca de saber qual é a etnia, porque eu perdi esse vídeo.
Enfim, gente, isso faz parte, né? Na minha experiência com as danças populares, as danças indígenas, eu fui perceber essa hibridez, né? Quando mergulhei a fundo e vivenciei a cosmogonia dos povos originários. Quando fui sentir no corpo, porque até então eu dançava sem sentir, sem ver, era só divertimento, era brincadeira. Para mim era uma brincadeira. Eu iniciei nas quadrilhas, na minha infância, né, na minha adolescência, conheci a cúmbia na minha adolescência, o carimbó também, porque aqui no Acre também tem carimbó, né? Porque aqui vieram muitos paraenses e eles trouxeram a sua cultura também, né? Então isso enriquece também. Porque esse lugar chamado Acre recebeu muitas culturas. E a convivência com os indígenas vem da minha infância, né? Então, assim, foi daí que eu comecei a perceber que alguns passos da marujada, por exemplo, tinha um pouco de, sabe, do passo indígena, né? E diversas outras danças também. Eu dançava carimbó, mas eu não sabia da história do carimbó. E eu só fui saber quando eu fiz uma oficina com a Camila Cabeça, que é do Pará, mas que mora aqui no Acre há 18 anos. Acho que é 18 anos. E já fiz muitas oficinas com ela, né? E, modéstia à parte, aprendi a dançar carimbó com ela. Né? Então, foi aí que eu aprendi que o carimbó surge do passo do índio, né? Com o negro. E quando você, né, trabalha esse corpo, coloca, arqueia todo o glúteo para trás, né? É do negro isso, não é do indígena. O indígena não dança assim. Embora o indígena tenha danças frenéticas, mas ele não tem esse corpo que... Isso eu digo, inclusive, em uma das minhas pesquisas, né? Que ele arqueia, que ele joga, né? Toda essa parte do quadril para trás, como faz o carimbó, tá? Bom, o pessoal do Pará aí é craque nas histórias do carimbó, né? Então, eu não vou ficar aqui dando aula de carimbó, não. Então, e aí a gente vem, gente, para as festas de boi, porque o boi na Amazônia é o símbolo do colonizador. Mas tem as festas do boi. E que eles conseguiram introduzir o indígena ali. Olha que legal, ok, beleza. Mas continua a folclorização, continua a espetacularização da dança indígena. Eu não vejo totalmente negativo nisso, tá? Tem um lado bom, é bonito, você sente no corpo, né? Nossa, é maravilhoso. Quem já foi numa toada, quem já foi num ritual, você sente isso, você quer dançar, você quer cantar, né? É forte, é muito forte essa cultura amazônica. Então, eu bato palmas para nossa criatividade, porque nós temos as cirandas, né? Os bois, nós temos a festa de Parintins, nós temos a festa no Pará, chama... São duas etnias que tem lá. Juti. Juriti. Já estive no Juriti. Eu falo porque eu conheço. Eu fui lá ser jurado. Muito obrigada, viu, por lembrar. Gente, é lindo. Que coisa maravilhosa. E está tudo ali. A nossa cultura ancestral está toda ali. Aí, as pessoas insistem em colocar os brilhos e trazer aquela coisa do carnaval, né? Que a cultura popular também é linda, é maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso. Mas nem sempre não dá para colocar um pajé com brilho, né? Com a lantejola, gente. O pajé tem outra história, né? Então, assim, eu sou muito crítica nisso, nesse sentido, tá? E as nossas festas aqui, nós temos uma festa em Rondônia, gente, que eu convido, assim que passar tudo isso, né? Eu sei que um dia isso vai acabar, essa história desse Covid. E aí, tem uma festa chamada Duelo da Fronteira, que é em Guajará-Mirim, que é na fronteira com a Bolívia, tá? Em Rondônia.
maravilhoso, sabe? É duelo da fronteira, é duelo mesmo, porque são muitos bois, são muitas cirandas, são muitas quadrilhas, todas juntas, dançando e competindo. É muito lindo, tá? Então, eu recomendo essa grande festa para vocês irem assistir um dia, tá? E aí, dentro do boi, dando continuidade aqui à nossa história, tem a Cunha Poranga. É uma personagem, é uma mulher linda, geralmente eles escolhem uma mulher linda, né? Que dança e tem essa pisadinha com a direita o tempo inteiro, né? E esse corpo que move, que mexe, que balança, que mexe a galera mesmo. Mas isso não existe dentro das aldeias. Não, não existe, né? Geralmente as mulheres dançam com os homens, tem as danças só de homens, tem as danças com mulheres e homens, dentro das aldeias é isso. Mas foi a forma, eu entendi, né? Foi a forma de, ou penso que entendi, de inspirar, né? Foi a forma de homenagear as grandes Amazonas, essa mulher guerreira da Amazônia, né? Essa mulher amazônida. Eu costumo dizer, eu sou uma mulher amazônida, tá? Até fisicamente, porque a mulher amazônica é aquela, né? Que tem pouco seio, é mais baixinha, né? Mas que é forte, é uma mulher guerreira. Então, é uma mulher que está sempre em prontidão. Essa é a mulher amazônica. Eu trouxe, inclusive, uma figura muito bacana do boi aqui, que é um pajé, personagem enigmático, né? Que traz a cura, que traz o espírito. Ele vem com o corpo todo preparado, né? É uma figura essencial nessas festas, né? O pajé não é folclore, o pajé é uma figura verdadeira, é uma figura que existe dentro das aldeias e muitas aldeias estão perdendo seus pajés, né, nesse momento. Bibliotecas vivas, bibliotecas inteiras, sabe? De saberes, de conhecimento. É triste. Mas é uma verdade, é uma realidade que nós estamos vivendo nesse exato momento. Que a gente vem vivendo há 500 anos, mas nesse exato momento está pior do que nunca, sabe? Então, mas aí a festa do boi, ele espetaculariza o pajé. É lindo. Eu acho maravilhoso quando aquele pajé entra e ele domina toda a cena, né? E ele vem realmente dentro do compasso da dança indígena, um pouco mais frenética, ou não, depende também da toada ou do ritual, né? Mas essa figura é uma figura essencial ali. E eu achei que quando se colocar a figura do pajé foi, né, é algo que realmente traz a gente para essa ancestralidade. Mas será que as pessoas realmente conseguem pensar quando vê isso, né? Quando vê aquele pajé? Será que será que não fica só a questão do estou me divertindo, né? Ai, que lindo! Ai, que lindo! Nossa, como é lindo! Mas não reflete, né? Tudo que estão passando. Não reflete a folclorização daquele personagem. Porque esse personagem ele existe dentro das aldeias e ele é muito especial. Eu conheci o Pajé Tatá e a Wanauá. Nossa, que figura! Tem uma cena do meu espetáculo que eu faço assim, é inspirada nele, porque eu vi ele fazendo isso. Ele tinha acabado de tomar um rapé, né? Inclusive, o Igor não deu tempo de deixar eu tomar um rapé antes de vir para cá. Não deu tempo. Enfim, e aí eu vi aquele homem fazendo aquele movimento na beira do rio, e era como se ele tivesse, gente, fazendo uma oração. Mas era uma oração. Depois eu entendi que era uma oração. Eu estava fazendo minha vivência, era a primeira vez que eu estava indo nessa aldeia. Eu já tinha ido nos Rudincuí, qual eu trabalho há muitos anos, mas o povo Yauanaora eu não conhecia. Isso foi em 2013, né? Eu não conhecia esse povo. Então, foi fantástico para mim ver aquela cena, né? Fora isso, gente, a gente vai ter também a folclorização das danças no Peru, na Bolívia,
no Equador, né? Em todas essas áreas tem, na Colômbia, mas a cultura indígena está muito presente. Muito presente. No slide, inclusive, eu falo, né, dessa festa Los Sebastianos de Oro, a festa religiosa do Peru, que acontece no dia 20 de janeiro, né? É São Sebastião, tá? Eles dançam uma dança chamada Icauaci. Icauaci é uma dança dos povos originários, mas foi folclorizada. Então, eles se vestem, eles colocam a máscara, né? Eles fazem aquelas máscaras, aquelas vestimentas imensas, com muito brilho. Aí eu pesquisando, inclusive sobre o Capac Negro, que eu vi pessoalmente em Brasília, a apresentação deles, né? Que eles comemoram na época da Virgem Carmen. É uma festa religiosa que acontece lá em Paucartambo. Eu não sei se tem algum peruano aí, mas eu acho que é mais ou menos esse nome, tá? É uma festa maravilhosa, é linda. As máscaras do Capac Negro é maravilhoso. São lindas, lindas, lindas. Mas aí eu fui ver sobre o povo Macuna, da Amazônia colombiana. Eis que as máscaras surgem na minha frente. Gente, eles têm uma dança, né, que eles... É sobre a colheita, sobre a espiritualidade, eles ensinam histórias deles. Eles fazem as vestimentas com fibras de coco, de palha, tá? E depois tinge de laranja. De onde que eles tiram esses pigmentos? Da floresta, com certeza, né? E aí eles fazem as máscaras de madeira. Vocês vão ver no slide. As máscaras de madeira, cada um tem uma máscara completamente diferente da outra, tá? As máscaras não se repetem. Diferente do Capac Negro, no Peru, as máscaras se repetem, tá? Elas são iguais. Pouquíssima diferença, né? Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui dá para mostrar. Aí. Olha a vestimenta riquíssima. Viram, né? Pois é. Só que aí o Macuna, o povo Macuna, veste uma saia de envira, como o povo Iauanauá, o povo Cunicuim, os povos daqui todos, né, da fronteira com os Andes. Então, eles utilizam essas vestimentas que eles mesmos constroem. Mas, gente, é muito, muito parecido, sabe? As culturas todas, assim. Tem uma estética parecida, né? Mas não é idênticas. Não tem. Tem as suas diferenças, assim, né? Mas é lindo. É lindo o ritual dos Macuna, tá? Eu coloco também aqui, são fotos, né, deles dançando, tem os pés, as saias, são lindas as saias, né? O Cupixaua, que é onde eles dançam dentro, né? E nisso eles são muito parecidos com o povo Cunicuim. Essa festa é muito parecida, né? Que é o povo aqui do Acre, o maior povo indígena do Acre. Eles têm uma festa chamada Catianaua. Eu participei do Catianaua. Gente, você tem que ter preparo físico. Muito preparo físico, entendeu? Porque o negócio é frenético. Aí algumas pessoas acham que a dança indígena é aquela do passinho. Só do passinho, entendeu? E não é. Não é, é um engano. É por isso que eu sou contra essa questão da folclorização. Porque as pessoas, é folclore, não quero saber, né? Eu sou evangélica, gente, eu não quero ver isso aí, entendeu? Porque é folclore. E não é, gente. Nós precisamos tirar não sei nem que nome dá, né, para isso. Colocaram em nossos olhos, essa veda que colocaram nos nossos olhos, e de muita gente, e que as pessoas criaram todo esse preconceito ao redor das culturas dos povos originários, que são culturas maravilhosas, riquíssimas, né? Eu também estou colocando fotos do povo Iauanauá do Rio Gregório, que é daqui do Acre também, né? Eles tocando com um buzinador e dançando. Eles cantam e tocam só com buzinador, gente. Não tem música instrumental, não, tá? O instrumental entrou depois, mas durante vários dias eles ficam só assim.
É só ou no maracá, ou no buzinador, e na voz, e no pé. É assim, entendeu? E dançando em pares, e dançando em círculo, de mãos dadas, de braços dados, ou então com o braço direito no ombro esquerdo, tem uma dança que é assim, ou então um carregando o outro nas costas, né? Então, eles têm isso de forma muito forte. Durante vários dias eles fazem isso, né? Então, passando para frente aqui um pouco, esse ritmo frenético, difícil de acompanhar do Kachanawa, né? Tem que ter muito preparo. Ele acontece dentro da festa chamada China Benan. Peraí, gente, tá passando um negócio barulhento aqui na rua. Olha que a minha casa é bem no final aqui. Deixa eu passar. Ok. Eu coloco um pouquinho da história da marujada aqui do Acre, tá? Que tem mais de 70 anos, que eu danço há 6 anos, tá? O mestre da marujada, nosso aqui é o mestre Aldenor. Gente, uma das coisas mais importantes da cultura popular são os mestres. Os mestres são muito importantes que a gente consiga mantê-los, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Então, nós estamos, assim, com muito cuidado com o nosso mestre, embora ele seja teimoso, né? Porque ele tem quase 80 anos. Mas vocês sabem como é, né? Eles acham que pode sair por aí. Enfim, aqui também nós temos o Jabuti Bumbá, o bailado, né? Que é muito parecido com o boi bumbá do Maranhão, tá? Então, tem uma musiquinha que é assim. Jabuti bailou com boi, boi bumbá do Maranhão, lá de onde o mestre veio para uma divina missão. Jabuti pegou o boi, amarrou e deu um nó, com medo de tanto pasto e da mata vira pó. Olha o cipó, escadar de jabuti. Olha o cipó, escadar de jabuti. Então, assim, é uma música crítica. O mestre é o mestre Irineu, do Santo Daime, né? Que também o bailado do Santo Daime é muito indígena, tá? Em Maracá, né? Enfim. E ele vai buscar isso mesmo, inclusive na cultura indígena, né? Porque a ayahuasca é da cultura indígena, originária. E aí o jabuti é criado aqui no Acre, né? E é um folguedo maravilhoso, que tem dança, que tem música, que tem, né, que toca, que canta, tem uma bandinha que canta e que toca, né? As coreografias e as músicas do Jabuti se baseiam nesses passos do bailado do Santo Daime. São criadas e recriadas pelos próprios brincantes do Jabuti, né? O grupo conta com 4 puxadores e 30 brincantes permanentes. Aí, por último, gente, já quase fechando aqui, eu coloquei para vocês um pouquinho do povo Yanomami, um encontro de pajé que teve, que aí a gente fala desse corpo mais ancestral, né? O ritual recuramu, ou recurar. O corpo do pajé é na ação. Cada indivíduo se apresenta de uma maneira. Nunca repete as formas, embora a corporalidade seja muito parecida. É um corpo dando sentido à importância à cultura ancestral. Tá? A ornamentação, a pintura corporal, né? É uma vestimenta. Então, tem várias fotos, tá? Tá bem ilustrado, com movimentos, eles fazendo o movimento, tá? E aí, tem uma reflexão aqui, né? Qual é o corpo que dança? Eu mostrando aqui a performance de um dos jovens Yanomami fazendo a performance. E o corpo em performance. Também tem uma foto do Davi Copenau em performance no encontro dos xamãs dos povos Yawanawá, lá em Roraima. Tá? E aí aqui eu fecho a minha palestra com esse slide, né? E fico à disposição de vocês
para perguntas, indagações, críticas, enfim, o que vocês acharem melhor. E aí, Igor, como é que fica? Alô? Oi? Já, professora? Gente, agora a gente abre para os momentos de contribuição, de perguntas. Quem tem alguma dúvida, quem tem algum questionamento, uma contribuição a partir da fala da professora. A Danusa já jogou a lista aqui, não já? Ela vai colocar agora a lista. O professor Éder. Prazer, senhor, aqui, professor. Posso contribuir? Pode. Primeiro eu quero agradecer por esse momento de poder participar e falar que logo na abertura eu coloquei, já estou apaixonado por essa mulher. Parabéns, Regina. Adorei a sua colocação. Já me enxeri pedindo para ir para o Acre, você já disse que já estou aí, então passou a vacinação, já estaria aí. Olha, eu vou junto. E... Regina, já estou devendo essa visita já há um tempo. Vamos, né? E eu fiquei muito feliz com tudo que você colocou, porque é a linha de pensamento que eu estou construindo hoje, né? A minha formação é educação física, mas a minha paixão é a cultura popular. Hoje eu sou doutor em artes cênicas, a minha pesquisa é o carimbó, né? E tudo que você falou dialoga com o que eu penso. E principalmente das coisas que eu vim escrevendo e que eu pensei em colocar no encontro, muita coisa você já falou e eu fiquei feliz, né? E eu vejo que uma das questões aí que você coloca quanto à relação da folclorização é muito séria. Eu vejo que ela passa a ser interessante para a gente quando realmente é resistência, quando se torna resistência, quando a gente tem essa consciência crítica de todo esse processo de romantização que foi feita, de como esse projeto colonizador fez para que a gente banalizasse as nossas identidades, as nossas ancestralidades, e a gente se deixa manipular por tudo isso e não ter essa visão crítica, né? Então, eu tive acesso a uma tese de uma professora daqui de Belém, que ela fala sobre essa estratégia da questão dos jesuítas, que eles pegavam a relação do confessionário para descobrir a relação dos deuses amazônidas, né? A relação dos pajés e das pajés, a questão do que eles usavam para a questão das curas e para fazer essa conexão com o sagrado, né? Que para as etnias indígenas não existe essa diferença, esse físico e esse espiritual está presente a todo tempo, né? Meus avós já me ensinavam que tudo tem pai, tudo tem mãe, você tem que pedir permissão para participar das coisas, né? E uma coisa que eu achei muito interessante no trabalho da Márcia, que o nome dela é Márcia, é que ela fala que eles pegaram basicamente algumas coisas desses confessionários para tentar destruir na questão das identidades, né? E que foi a questão dos demônios, os deuses e as deusas elementais da Amazônia, né? Das Amazônias, a relação dos pajés e das pajés, para desestruturar toda a questão da cultura, a relação das danças, que são os rituais, que exatamente trazem toda essa conexão do canto, da música, dos encontros, dos diálogos, né, dos gestuais e das trocas de conhecimentos ancestrais. Então, isso tudo foi se perdendo. E com as experiências que eu tive com a educação de professores indígenas, exatamente trabalhando essa relação da valorização da construção do conhecimento ancestral, porque até então o colonizador e essa cultura ocidental não indígena diz que o que é feito pelo índio não é arte, é artesanato. E aí a gente vai para a porrada. Né? Eu digo, não, o que nós construímos é arte. Exatamente para quebrar esses paradigmas que dizem que menosprezam a cultura do nativo, né?
que seja primitivo, mas enquanto primeiros que estavam aqui, que construíram tudo isso, e não como pessoas que não tiveram e não construíram civilizações. A gente sabe que a Amazônia, a floresta, esconde muitas civilizações que foram aí encobertas, né? Estão por aí, tanto das riquezas culturais como em termos de construções. Então, eu fico muito feliz com esse processo. Então, a palavra que você falou, não sei que palavra eu coloco, para mim é basicamente demonização da cultura. A gente tem que deixar de ser romântico e tem que ter esse olhar crítico para a construção desse conhecimento ancestral de todas as nossas identidades, de todas as nossas manifestações, ver exatamente a contribuição de cada matriz, perceber da importância de cada sujeito histórico que está presente nessas manifestações e lutar, né, para que seja realmente uma resistência, para que a gente não fique só olhando e comparando com a cultura do grego, do romano, do europeu, porque nós temos toda uma construção cultural aqui, nas Amazônias, desses sujeitos que estão aqui, amazônidas, né? Eu brinco muito com meus alunos quando a gente vai discutir sobre a relação do sagrado e do profano, eu digo, mas sagrado para quem? Porque o que é profano para você, para mim é sagrado na minha religião. Hoje eu sou um bandista, né? Porque no doutorado eu descobri a Umbanda e descobri exatamente essas conexões de todas essas culturas que estão aí e que fazem parte desse ritual. Inclusive, tem na relação da Umbanda a bebida da Jurema, que vem do Daime, que vem de todas as outras bebidas, né? E que a gente faz as conexões com os guias. E nesse processo, eu vejo que a gente hoje, nesse processo da pesquisa, tem contribuído muito nesse processo de respeitar a alteridade desses povos e que, graças a Mahira, a Tupã e a todos os deuses de todas as etnias, já existem professores nas etnias indígenas que já têm esse olhar para essas culturas e que estão produzindo conhecimento hoje, ativando esse olhar crítico para toda essa produção de conhecimento, né? Aí mesmo, no Acre, tem grupos que já produzem pesquisas maravilhosas com as ervas, né? E que a gente tem muito que aprender. Essa colonização portuguesa aqui no Brasil foi muito triste, porque desconstruiu muito da cultura indígena. A gente vê na América Andina, né, que apesar de ter tido a colonização espanhola, mas os grupos indígenas resistiram, continuam muitos a relação das linguagens indígenas ainda muito viva. Eu fiquei muito triste com uma das minhas visitas ao Waiwai, no meio da Amazônia, que eu descobri que uma colonizadora americana chegou nos Waiwai aí meu Deus, veio daí de avião para, não sei se foi É Rondônia, não? coisa inglesa, isso, É Rondônia. e chegou, né? Descobriu lá que existia parentes aí no Pará e eles desceram ali para Santarém, para próximo de Santarém, os Waiwai de lá. E o que é que eles fizeram? A única coisa maravilhosa que os evangélicos fizeram foi traduzir a Bíblia para a língua Waiwai, mas simplesmente detonaram os conhecimentos dos antigos, dos anciãos que conheciam a cultura, né? Então lá eles não fumam, não bebem e não fazem as tradições. Eles são evangélicos. Eles usam todo o tempo a roupa, né? E não trabalham os rituais dos mais antigos. E é essa invasão que a gente percebe hoje na maioria dos territórios dos grupos étnicos. E que ainda fazem essa relação do negacionismo hoje da vacina, né? Que muitos grupos têm perdido seus anciões por causa da negação dos evangélicos que estão nas aldeias e vem destruindo pela raiz mesmo essa concepção da valorização do conhecimento ancestral. Então, quero agradecer ao convite do Igor e a possibilidade de participar da sua palestra. Parabéns e já estou aí no Acre, assim que possível. Muito obrigado.
Gente, o professor Éder foi meu professor na Escola de Teatro e Dança da UFPA. Sempre ele trazia essas discussões sobre a cultura, sobre o fazer artístico e sobre a representatividade, né, da figura indígena na cena e como é passado hoje. Teve um elo muito grande aqui entre a palestra da Regina. Alguém mais tem alguma coisa para contribuir? Perguntas? A lista de frequência, oh meu Deus, lista de frequência, a lista de presença para emitir o certificado de vocês já foi enviada aqui no chat, certo? Vocês podem preencher que a gente vai emitir o certificado de vocês. João Gonçalves, vamos lá, João. Ora, deixa eu mostrar minha cara aqui. Cadê minha cara? Já está vendo? Já está aparecendo aí para vocês? Para mim não aparece, não. Sim, tudo certo. Bom, espero que esteja... bom, primeiro deixa eu dizer quem eu sou, né? Que não é grande coisa, não. Eu sou paraibano, né? Moro aqui próximo a Brasília, na cidade de Valparaíso de Goiás, que é uma cidade onde a gente que não pode morar em Brasília mora, né? É uma cidade que nos acolhe aqui próximo, né? Eu participei daquele outra jornada de curso, Igor, não sei se você está lembrado, né? Assisti, inclusive... Isso, inclusive assisti uma das aulas da Regina, ela era uma das, né, que tinha aula, e já convidei até você, quando quiser vir a Brasília, tem minha casa, né, para se hospedar. E, Regina, quando você for juntar um bocado de gente aí, me convide e vê o que eu vou para o Acre também, tá certo? Eu vou, não tem problema, a gente... bom, então, quem sou eu enquanto dança, né? Enquanto ligado à dança? Agora, em dezembro, eu faço 10 anos, eu completo 10 anos que eu mexo com dança cigana, né? E a partir da dança cigana, eu fui entrando, né, em outras danças étnicas e tal, na pós-graduação que eu fiz, né, pela Estácio, né? Eu tive uma aula sobre danças brasileiras, né? Então eu mergulhei um pouquinho. O meu grupo, a gente dança muito, tanto as danças indígenas como as danças étnicas de modo geral, né? Gregas, né? E de outros países também, né? Até o Ora, né? Que é uma dança israelense, né? De forma que, apesar da minha descendência indígena, né, que eu sou neto direto de uma índia que foi levada para o Nordeste e criada por outra família. Então, eu não sei qual é a minha minha família, né, indígena, não sei, porque isso se perdeu, né? Eu não sei nem buscar por onde eu começo, não sei. Sei que sei que minha avó veio do Pará, mas no Pará tem bastante, né, bastante famílias, bastante tribos e tal e tal. Bom, a minha pergunta aqui, Regina, eu tenho até vergonha de fazer da simplicidade que ela é. Não sei se é porque eu fiquei fora do contexto, na minha cabeça essa aula começaria às 20 horas, aí eu fui entrando mais cedo e ela já estava acontecendo, eu falei, aí depois que eu fui ver. Mas assim, você colocou, assim, a questão da dança indígena como folclórica e parece que isso soava pejorativo, aí eu não entendi muito bem isso, assim. Aí você me desculpe, eu vou fazer essas 1000 ressalvas, desculpe minha ignorância nessa parte, porque para mim, assim, o folclórico, quando eu falo assim, o folclórico é aquilo que a gente ainda está mantendo, né, mesmo que é aquilo que a gente ainda consegue manter. Quando a gente coloca assim que é folclórico, a gente ainda consegue manter, porque tem algumas coisas que já se perderam, né? Quando você falou, deu a ideia assim, que parece que dizer que era folclórico era pejorativo. Aí eu queria que você me situasse aí nesse ponto e me desculpe a minha má compreensão. Oi. Então, a culpa de começar cedo é do Igor.
não é minha. Minha, exatamente, isso mesmo. A gente trocou a programação que iniciaria com a mostra de dança, só que aconteceu um problema na mostra de dança, então nós vamos jogar a mostra participativa para depois da palestra. E aí a gente começou ainda era tarde, por causa do fuso horário lá no Acre, né, Regina? Então, na mostra participativa... Agora já é de noite aqui. Na mostra participativa, então, vocês vão ver o meu grupo dançar, que é o Volare, e eu não estarei, porque é uma coreografia só com... a coreografia que foi feita em homenagem, porque eu queria aproveitar até para contextualizar. Aqui em Brasília tem uma professora, né, que ela faz um evento chamado... ligada a chama-se Solos Sagrados, né? A partir de Solos Sagrados ela fez esse festival. Então a ideia é sempre que a gente traga alguma ancestralidade feminina para esse evento. Então nós fizemos essa coreografia exclusivamente para esse evento, a princípio, né? A princípio para esse evento, depois a gente usa ela em outros eventos. Então por isso que não vai essa coreografia que vai aparecer lá. Então nós fizemos uma coreografia sobre a cigana Esmeralda, que existe uma lenda da cigana Esmeralda, né, da Espanha. Então, por isso que nesse número só tem mulheres, são 4 mulheres que tem nesse grupo, e aí nós, homens, não participamos, né? Mas estamos lá, é nosso grupo. Bom, perdoe-me. Deixa eu te responder, João. Então, vocês vão receber uma apostila, tá? Eu ainda vou corrigir aqui, fazer umas correções e tal. Na verdade, não chega a ser uma apostila, acho que pode ser chamada de apostila. É um slide, onde eu falo da folclorização das danças, da cultura popular, né? E da cultura tradicional, principalmente das matrizes indígenas. Tá? Isso, aí eu coloco que tem um ponto positivo e negativo nisso. Tá? O ponto positivo é a resistência. O ponto negativo, inclusive, o Éder falou aí também sobre isso. Né? Ele deu uma aprofundada nisso também. Agora, um dos pontos mais negativos que eu percebo, inclusive que muitos professores, teóricos, já tem muitos artigos escritos sobre isso, e aí eu vou fazer as indicações de leitura aqui também. Onde que estão os pontos negativos, principalmente na folclorização da cultura indígena, né? Que hoje também existe uma espetacularização da cultura indígena dentro dos festivais. Algumas etnias já estão fazendo isso. Outras ainda conseguem manter as tradições, né? Conseguem manter viva a sua ancestralidade, né? E o seu conhecimento. Mas, para a maioria dos brancos, né, essa foi a saída. A folclorização é como se vestir. Você vestiu a cultura do povo indígena, é como negar a cultura, né? Então, é porque assim, eu teria que voltar aqui para ler os trechos, né? Então, isso tem um leque de coisas aí para a gente pensar nisso. É muito lindo, né? É folclore, entendeu? Mas a gente tem que pensar até que ponto as culturas indígenas, as danças indígenas principalmente, até que ponto isso é positivo, você falar que é folclore. Sendo que o folclore geralmente está ligado a algo que nem é tão real, né? Aos mitos, tudo é mito. Não, isso é mito. Agora no Brasil tudo é mito, né? Mas as pessoas não sabem que para o povo indígena, a mitologia, né, é real, é vivo. Ela está presente no seu dia a dia, como a dança está presente no dia a dia, como o ritual de agradecimento, né? Quando a mulher vai para o roçado, ela se agacha, ela põe a mão na cabeça, e isso é um dos rituais, porque tem vários, né? Põe a mão na terra, canta para a terra, agradece,
está ali, agradece por tudo que ela está vendo, aquele roçado lindo, maravilhoso, né? Pelo alimento que está ali. E as nossas escolas estão folclorizando tudo isso. Eu já vi muitos professores dizer, mas é folclore, né? E nós estamos correndo um risco tão grande. Gente, eu não tenho nada contra as religiões. Eu não sou religiosa, eu estudo, eu gosto de ir, eu já fui até, sabe, igreja evangélica, já fui ver, porque eu preciso conhecer. Porque para conhecer a cultura, eu preciso me aprofundar, eu preciso vivenciar, eu preciso sentir, né? Então, por isso que eu fui para as aldeias, por isso que eu vou, inclusive, tem muitos convites, gente, para ir para as aldeias. A gente pode até criar aí um grupo aí, quando passar tudo isso, porque não vamos levar convite para eles, não. Então, quando passar tudo isso, a gente vai a uma aldeia, né? A gente tem muitos convites, e eu trabalho com vários, agora com Xanenau, a Yawanauá, o Nicuí, a Purinã, Manchineri. Estou trabalhando com essas 5 etnias agora. E é riquíssimo, né? Então, por isso que eu falei que essa questão da folclorização é uma forma de negar também isso. Entendeu? Eu não sei se tu compreendeu isso. Entendi. Tira o lugar de verdade né, da coisa e coloca no lugar, vamos dizer assim, de lenda, já foi um dia, ou talvez não é mais. Não, entendi perfeitamente. Muito obrigado, ficou bem esclarecido. Exatamente, é isso. Certo, gente. Então, a gente encerra por aqui a palestra da professora Regina. Ela foi gravada e estará disponível para todos. Nós mandaremos o link para vocês assistirem. Ela vai ficar salva na página do YouTube do Circuito Norte em Dança, assim como as outras mesas redondas que vão ter também. Amanhã começa às 19 horas, viu, gente? Hoje que foi a loucura. Amanhã começa às 19 horas com a mesa redonda chamada Os Brasis dentro do Brasil. Culturas populares brasileiras e as suas vertentes. Com a mediação da professora doutora Maírla, que está aqui. Ela que irá mediar essa mesa redonda de amanhã, junto com quem participará a professora Girlene de Sá, do Maranhão, de São Luís, professor Gilmar Sampaio, do Balé Castro Alves, de Salvador, a professora Silvana de Jesus, do Grupo Bataquerê e Escola Municipal de Dança de São Paulo, professor Arthur Garcês, do Grupo de Dança Popular do Colégio Marista de Natal, e a professora Maírla, da Universidade Federal do Pará, estarão amanhã discutindo sobre essas vertentes das culturas populares dentro do Brasil. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos. Na própria página do YouTube do Circuito vai estar acontecendo a mostra de dança hoje, certo? A mostra participativa. E no decorrer da semana também, antes de cada mesa redonda, nós estaremos apresentando algumas coisas, certo? Muito obrigado. Até amanhã. É muito importante nós falarmos sobre isso, discutirmos sobre isso, porque nós vivemos a cultura popular, está dentro de nós, nós somos seres viventes da cultura, então nós precisamos falar sobre isso. E mais nesse meio que nós estamos vivendo, né, nos dias que nós estamos vivendo, nós deixamos às vezes de lado essas discussões e elas são pertinentes e urgentes para os nossos dias. Muito obrigado a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Gratidão a todos.